Descubra como um garoto inseguro se tornou extremamente confiante em volta das pessoas através de um pequeno segredo que mudou drasticamente a maneira que ele se relaciona com as pessoas. Através disso, você vai saber qual erro você está cometendo que está te causando ansiedade, depressão ou qualquer tipo de problema relacionado. Esse jovem, quando era criança, teve um relacionamento problemático com as pessoas à volta dele, pois o seu pai era alcoólatra e a sua mãe não dava muita atenção porque estava sempre cuidando do seu irmão mais novo. Por ele se sentir negligenciado muitas vezes e por não ter uma figura paterna compreensiva, ele desenvolveu um forte complexo de inferioridade e baixa autoestima que o impedia de criar conexões saudáveis com as pessoas que ele encontrava pela frente. Para onde ele olhava, ele sentia que as pessoas eram melhores do que ele, mais amadas, mais interessantes, mais atraentes e mais importantes. Tudo o que ele tentava fazer na vida dava errado, e ao mesmo tempo ele sentia que o mundo tinha um problema com ele. A infância de Samuel o perseguia, e ele sempre entrava em ambientes sociais segurando uma pedra porque ele pensava que as pessoas iam tratá-lo mal e desrespeitá-lo da mesma maneira que o seu pai fazia. O que ele não sabia era que a percepção de mundo dele estava distorcida, e as crenças dele o forçavam a esperar o pior das pessoas, e alguma coisa dentro dele dizia que ele não era bem-vindo aonde chegava. Depois de ser rejeitado várias vezes pelas mulheres durante sua adolescência, ele começou a se encher de mágoa e de raiva das pessoas. E o que ele começou a fazer foi tratar todo mundo com arrogância e ignorância para tentar se sentir superior a elas. A lógica que Samuel seguia era a seguinte: eu vou rejeitar as pessoas antes que elas tenham tempo de me rejeitar. Porque se eu mostrar para elas que eu não sou inferior, elas vão ser obrigadas a me respeitar e a me tratar bem. Samuel, na verdade, não percebia que a sua mente estava sabotando ele. Ele não percebia que as pessoas tratavam ele mal como resposta da maneira que ele tratava as pessoas. Porque a grande verdade é que o ser humano não é ruim em sua essência, mas as pessoas são um espelho que refletem a maneira que nós tratamos elas. Então Samuel atingiu a fase adulta carregando os mesmos problemas que ele trazia da infância. E o problema agora é que as inseguranças dele tinham aumentado devido à quantidade de problemas acumulados que ele vinha trazendo do passado. Samuel se sentia um incompetente por ter terminado o ensino médio com 20 anos. E o fato de ele não ter conseguido encontrar uma namorada o incomodava bastante. Outra razão que o deixava mal era o fato de ele ter muitos problemas sociais porque ele sempre tinha dificuldades ao se relacionar com as pessoas por mal interpretar as ações dela. Por causa desse último erro, ele foi parar no hospital, mas nós ainda iremos chegar nessa parte. Então Samuel começou a beber com muita frequência para fugir dos seus problemas e da ansiedade que ele sentia. Basicamente, ele estava seguindo o mesmo trajeto que o pai dele seguiu. Quando ele bebia, acabava esquecendo suas inseguranças, mas também descarregava um pouco da raiva e do ódio que ele tinha guardado na direção das pessoas à volta dele. E o fato de ele começar a beber quase todos os dias começou a prejudicar a vida dele mais ainda. Primeiro, ele acabou se envolvendo com outras pessoas que tinham tantos problemas emocionais quanto ele. Pessoas que também tinham complexo de inferioridade e baixa autoestima. Essas pessoas começaram a influenciar ele negativamente para usar outros tipos de drogas. E o irônico é que nenhuma delas sabiam que as outras pessoas do grupo também tinham vários problemas acumulados. Samuel olhava para os lados achando que todas as pessoas do grupo eram autoconfiantes, enquanto na realidade cada uma tinha inseguranças, uma mais fortes que as outras. E como o ser humano não gosta de demonstrar fraqueza e vulnerabilidade na frente dos outros, todas elas se comportavam como se fossem superiores sem saber o que levava cada uma a agir dessa maneira. O caso de Samuel então foi piorando cada dia que passava porque aos 25 anos ele não tinha feito nenhum progresso na vida e ele percebia que não conseguia mais ficar sem beber e fumar quase nenhum dia da semana. Ou seja, ele já era um alcoólatra. Agora, morando sozinho, ele gastava todo o seu salário e se endividava cada dia que passava ao ponto de não sobrar dinheiro para pagar o seu aluguel e ao ponto de quase perder seu emprego muitas vezes por não chegar no serviço em condições de trabalhar. Até que o pior aconteceu. Em uma das suas saídas com seus amigos depois do trabalho, ele se envolveu em uma briga séria com outro rapaz, após Samuel fazer uma piada com o nome dele. Os dois começaram a brigar e disparar socos um na cara do outro, enquanto rolavam no chão. As pessoas à volta deles só gritavam para eles pararem com isso, enquanto os outros rapazes ficaram rindo de dois bêbados brigando. Até que o outro cara pegou uma faca em cima da mesa e enfiou na barriga de Samuel, que perdeu as forças e ficou incapacitado de se defender. Ele se deitou ali mesmo no local e começou a agonizar e a fazer um esforço para respirar porque ele sentia que a morte estava vindo buscar ele. Somente nesse ponto as pessoas interferiram e seguraram o rapaz que tinha acabado de esfaqueá-lo. Essas mesmas pessoas chamaram uma ambulância
E ele foi levado para o hospital às pressas, prestes a perder a própria vida, pois ele estava perdendo muito sangue a cada minuto que passava. Quando sua mãe ficou sabendo do evento pelo telefone, ela começou a chorar e se desesperar ao ponto que tiveram que trazer uma água para ela se acalmar, porque o estado dele estava tão grave que ela estava entrando em pânico e tendo uma crise de ansiedade. A faca tinha atingido alguns órgãos vitais do corpo de Samuel, e ele teve que passar por uma cirurgia complicada e delicada para que a faca fosse retirada e a vida dele fosse salva. Por algumas horas, todo mundo achava que ele iria morrer, e até o seu pai, que teve um péssimo relacionamento com ele na infância, começou a chorar de uma maneira que ninguém tinha visto antes. Ele se ajoelhou na sala de espera e começou a orar e a pedir para Deus salvar a vida do seu filho. Ele começou a dizer em voz alta que ele não podia perder o filho dele sem pedir desculpas e sem falar que o amava. Até que o médico entrou na sala de espera onde estava toda a família de Samuel reunida e deu a notícia para eles. O médico estava com uma expressão bem séria, mas quando começou a falar disse que a cirurgia tinha sido um sucesso e Samuel ia sobreviver ao ocorrido. Naquele momento sua família inteira começou a se abraçar e agradecer por ele estar relativamente bem e com vida. Quando Samuel acordou da cirurgia, estava toda a sua família ao redor dele, e seu pai começou a pedir desculpas por tudo que eles tinham vivido. Quando Samuel ouviu aquilo, ele conseguiu tirar um peso das costas imediatamente, porque uma das razões de ele ter tanta raiva e mágoa dentro do coração envolvia o fato de o pai dele nunca ter reconhecido o mal que tinha feito a ele durante toda a infância. Os dois não se falavam há quase um ano, e o motivo que fez Samuel sair de casa foi outra discussão que eles tiveram. Samuel recebeu alta e foi para casa alguns dias depois para terminar sua recuperação. Depois de quase 2 meses, ele já estava bem novamente e conseguindo andar, mas retomando aos mesmos hábitos destrutivos que foram os responsáveis por quase colocá-lo a 10 palmos embaixo da terra. Ou seja, aos poucos ele começou a beber novamente, e quando se deu conta já estava bebendo e fumando quase na mesma frequência de antes de ele sofrer o acidente. E o ponto é que Samuel já tinha percebido que ele precisava de ajuda, porque a vontade de usar drogas era mais forte do que ele conseguia resistir. E ele tinha a consciência que ele precisava fazer alguma coisa para resolver esse problema, porque senão ele ia acabar destruindo a vida dele por completo. A única coisa que Samuel não percebia eram que esses problemas ligados a drogas eram consequência de várias inseguranças que ele tinha ligado ao seu passado. Samuel acreditava que ele bebia e fumava porque amava drogas, mas a triste realidade é que ele bebia para fugir da realidade. Porque quando ele estava sóbrio, vários pensamentos negativos começavam a se passar pela mente dele, até que o seu estado emocional mudava para o negativo e ele era obrigado a recorrer às drogas para sair daquele momento. Samuel então começou a pesquisar na internet e assistir alguns vídeos do YouTube na esperança de encontrar uma solução para os seus vícios. Ele começou a assistir um vídeo atrás do outro e de várias pessoas que se denominavam especialistas e psicólogos. Mas a triste realidade é que ele só encontrava dicas superficiais que não atingiam a raiz do seu desejo de se embriagar. As dicas que ele encontrava eram para ele entrar na academia. Outra dica comum era para ele meditar e tentar controlar os pensamentos negativos. Então Samuel caía em outro vídeo, onde a pessoa dava outro conselho diferente, que ele não via como isso ia fazer ele vencer alguma coisa. Samuel tentou fazer meditação durante 2 dias, mas a mente dele continuava bombardeando ele com suas inseguranças de uma maneira que sempre que ele dizia um pensamento positivo, outros 10 pensamentos negativos se passavam pela mente dele. Outro conselho que ele ouvia muito das pessoas era o conselho que ele deveria fazer qualquer coisa que o levasse a ocupar a mente e se distrair. Ele se sentia bem enquanto estava fazendo caminhada, por exemplo, mas assim que chegava em casa tomava banho, sentava no sofá e as emoções e os pensamentos negativos começavam a atormentar ele até ele entrar em um estado depressivo. Alguns dias depois, a mãe de Samuel percebeu que o filho estava precisando de ajuda, mas não tinha coragem de falar isso abertamente. E o que ela fez foi começar a procurar na cidade algum psicólogo que pudesse dar uma luz ou ajudar o filho dela a sair daquele inferno mental que ela via que ele estava vivendo. E por sorte a mãe dele conseguiu encontrar um psicólogo eficaz, que foi a pessoa que finalmente conseguiu mostrar uma luz, que fez ele conseguir vencer seus medos e colocar sua vida nos trilhos. Através desse psicólogo, Samuel entendeu que a única maneira de vencer aqueles vícios era resolver as áreas da vida dele que estavam com problemas. Porque as emoções negativas que sentimos são nada mais do que uma consequência da quantidade de problemas não resolvidos que trazemos do passado. E a solução desses problemas, infelizmente, não é algo que vem do dia para a noite. Samuel tinha 3 problemas pessoais que o incomodavam bastante. O primeiro era o fato de ele não conseguir entrar em um relacionamento com uma mulher.
O segundo motivo que o incomodava era não saber se relacionar com pessoas, e o terceiro motivo envolvia ele não suportar o emprego dele e não ter boas perspectivas futuras no que ele fazia. Então Samuel começou a trabalhar nos seus problemas todos os dias. Ele começou a estudar a psicologia das mulheres para que isso aumentasse suas chances de atrair a garota dos seus sonhos. Ele começou a procurar formas de abrir um negócio paralelo ao seu emprego e começou a estudar desenvolvimento pessoal. E alguns meses após aquela decisão, ele já tinha conseguido atrair a namorada dos seus sonhos. Já tinha conseguido vencer seu vício no álcool e já tinha se tornado um homem mais autoconfiante porque tinha resolvido metade dos problemas que o incomodavam. Existem milhões e milhões de pessoas no mundo com uma vida igual a de Samuel. Talvez você se identifique com a história dele, ou talvez já encontrou pessoas que se identifiquem com a história dele. E aqui vão 4 lições que você pode tirar dessa história que vão te dar mais inteligência emocional para lidar com os desafios diários. Lição número 1. Tome cuidado com as suas palavras quando você estiver em volta das pessoas, pois uma palavra errada que saia da sua boca pode tocar em cima das inseguranças de uma pessoa e levar ela a fazer uma loucura que pode custar a vida de alguém. Lição número 2. Não existem fórmulas mágicas para você resolver seus problemas emocionais. Se você quiser ocupar a sua mente, você precisa ocupar ela pensando nas soluções dos seus problemas e trabalhando neles todos os dias. E dentro de alguns meses você vai conseguir sair de qualquer inferno mental. E a lição número 3 consiste em você entender que todas as pessoas têm inseguranças diferentes umas das outras. Quase todas as pessoas que você encontrar no dia a dia estão lidando com uma batalha diferente nos próprios pensamentos. Então tente ser gentil com elas porque elas são um espelho. A 4ª lição eu deixo para você colocar aqui nos comentários, dizendo qual foi a lição que você aprendeu com essa história. E se esse vídeo lhe foi útil e te ajudou a compreender melhor a sua mente e o mundo à sua volta. Considere deixar o seu like e se inscrever no canal para me motivar a produzir mais conteúdos que podem te tornar uma pessoa mais sábia e confiante. Por esse vídeo foi só, e te espero no próximo.